Bom dia! Começando mais uma live às 11 horas aqui no meu Instagram. Mais uma live com temas sobre como fechar mais contratos para a sua empresa de TI. E o tema da live de hoje é. Deixa eu ler aqui certinho como é que eu botei. O tema da live de hoje é como captar clientes e fechar contrato de suporte, tá bom? Lembrando que na próxima segunda-feira eu vou começar o workshop Empresa de TI Anticrise. Esse vai ser um workshop de 7 dias, onde a gente vai ter bastante interação. É um evento que eu vou compartilhar as estratégias para você fechar R$ 20 mil em contratos de TI para a sua empresa. No período de 2 meses, mesmo que você ache que vendas é difícil. Esse daí que vai ser o tema central do workshop. Ele vai funcionar como se fosse um mapa, onde você vai ver qual é o destino, e o destino, nesse caso, é R$ 20 mil em novos contratos, e você, com esse mapa na mão, você consegue enxergar aonde que você está, em que posição você está daquela situação, e você vai ver quais são os passos para você chegar nesse resultado, tá? O workshop começa na próxima segunda-feira, é gratuito, as inscrições você pode clicar aqui no link da minha bio para você participar, tá? E quando você se inscreve no workshop, você cai numa página, aliás, eu mando por e-mail e lá no e-mail eu te peço duas coisas. A primeira é para você me contar o que você quer saber no workshop, o que é importante para você, o que não pode faltar para que você saia do workshop satisfeito. Então você tem a oportunidade de me dizer. E a segunda é um grupo do Telegram, tá? E o tema da live, esses temas que eu faço todos os dias, é em cima da pesquisa, do que as pessoas estão me contando, tá bom? É isso, gente. Vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu só dar boas-vindas aqui para quem está entrando. O Vinícius está aqui na área, Robson também, o M. Paulo Firmino também, Subtig também está na área, o Antônio, o Alessandro está hoje por aqui, beleza? O Alessandro botou, bom dia, comecei a te seguir agora e gostaria de saber se você tem uma empresa de TI. Ô Alessandro, para te responder isso, depois você vai no meu canal do YouTube e você vai ver de analista a empresário de TI. De analista a empreendedor de TI. É o título do vídeo. Ele tá o canal de capa e tá lá contando toda a minha história. Tá bom? Depois eu te convido para você assistir lá, você vai ver toda a história. Luizic, Ronald, poderia fazer no YouTube essas lives? Pois no Instagram está muito instável. No YouTube você ainda pode deixar o conteúdo no seu canal. Tá, Luiz, eu vou começar, vou ver aqui o que eu preciso para transmitir nos dois, tá bom? É... Beleza, aí o Alessandro tá falando, mas você parou com a TI por quê? Não, então assiste lá, Alessandro, que você vai ver, cara. Porque o tema da live de hoje aqui é sobre como captar clientes e fechar contratos de suporte, tá bom? Então, se eu for começar a te contar minha história, a gente vai fugir do tema, tá? Se alguém tiver alguma pergunta sobre tema para como captar cliente e fechar contrato de suporte, manda a pergunta aqui e deixa eu fixar esse tema aqui e aí a gente começa agora. Como captar clientes e fechar contratos de suporte. Aqui, vou fixar aqui. Pronto. Fixado. Então vamos começar aqui. Beleza, gente. Eu quero que vocês escrevam para mim para a gente interagir, tá? Nessa live de hoje. Bom, primeira coisa que eu tenho que trazer para cá é que todas as empresas elas precisam de suporte, todas, sem exceção, né? Desde as empresas pequenas até as empresas grandes. No escritório que eu trabalho, tem várias empresas lá. Fica na WeWork, aqui no Rio de Janeiro, e é um grande coworking. E lá você tem várias modalidades. Você tem sala privada, sala compartilhada, você tem áreas comuns e tem várias empresas lá. Tem uma empresa que é uma empresa bem pequena, que eu conheço, que é de um amigo meu. Essa empresa não tem uma pessoa de TI, sabe, de suporte, não presta suporte, não tem máquina, não tem AD, não tem domínio, não tem rede própria, não tem isso. Porém, recentemente ele precisou contratar, ele contratou uma pessoa e comprou um notebook. E aí precisou botar SSD lá no notebook. E aí ele ligou para um contato dele de suporte. Então,
Uma coisa é as empresas terem, outra coisa é as empresas precisarem. E aí eu afirmo para você, todas as empresas precisam de ter um contato para poder resolver seus problemas na hora de suporte. Absolutamente sem exceção. Elas precisam. Elas podem não estar precisando hoje, sabe? Não estar precisando amanhã, mas elas precisam ter esse contato e resolver quando bater um problema, tá? Ó, o Antônio perguntou aqui, como quantificar valores por tamanho ou quantidade? Valores por tamanho ou quantidade? Cara, não entendi, tá, Antônio? A sua pergunta. Você tá pensando em quê? Botar pacote? É isso? Não entendi mesmo. Mas enfim, vamos lá. Vamos seguir a linha aqui. Então, todas as empresas, elas precisam. Então, partindo desse pressuposto, certo? Que todas as empresas precisam, suporte tem entrada com todo mundo, né? Só que existem vários níveis de atendimento. Por exemplo, uma multinacional talvez não esteja contratando serviço de suporte. Eu recentemente fui na Vale do Rio Doce, aqui no Rio de Janeiro, empresa gigante, enorme, cara, funcionário pra caramba, e tem equipe de suporte lá, que é com crachá da Vale e funcionário da Vale. E tem outras equipes de suporte que são terceirizadas, entendeu? Que são com crachá de empresas terceiras e estão lá prestando suporte. Provavelmente alguém, uma empresa média, vai chegar lá e vai conseguir vender suporte? Não vai, né? Por quê? Porque ele já tem um serviço de suporte. E aí, eu quero que você fique comigo aqui, porque ao longo dessa live, eu quero que você entenda qual é o raciocínio que tem por detrás, para que você consiga entender o que uma multinacional como a Vale, por exemplo, estaria interessada. Que oportunidade uma empresa pequena ou média poderia ter com ela, tá bom? Então a gente vai chegar lá. Mas eu só quero que você pense o seguinte, essa solução, tá, que você montou aqui, suporte, as empresas, elas muitas vezes elas já têm. Então, empresas muito grandes, multinacionais, elas já têm, alguém já está fazendo suporte para ela. Empresas pequenas, empresas médias, também já têm, certo? Só que a primeira diferença que você precisa pensar é que todas as empresas, por exemplo, um escritório de advocacia qualquer na sua cidade, esse escritório de advocacia, ele tem suporte de informática, né? Alguém está prestando esse serviço para ele. E esse suporte, certo? Provavelmente assim, é igual o conceito de upgrade, por exemplo, certo? Quando alguém começa a prestar um serviço para um cliente, tem um escopo daquele serviço, né, definido. Essa pessoa, esse prestador, ele está prestando o serviço e quem está recebendo o serviço, ele está ali com aquele escopo sendo atendido. Porém, muitas vezes existe a expectativa de quem está pagando e recebendo e existe a expectativa de quem está prestando o serviço. Quem está recebendo o serviço é que vai avaliar. Fala assim, poxa, isso está dentro da minha expectativa ou não está? Está abaixo, certo? E aí, quando está dentro da expectativa, o cara está satisfeito. Quando está abaixo, ele está insatisfeito, né? E quando o cliente está insatisfeito, existe uma oportunidade dele trocar, dele melhorar para ele poder ficar, para ele resolver aquela insatisfação que ele tem. Para o cliente, independente se ele está contratando suporte de uma empresa, de outra ou de outra, ele quer o resultado para ele quer que tudo funcione dentro da empresa dele. Esse é o objetivo principal do cliente, tá? Então, os clientes, eles trocam de empresa muitas vezes não pela má qualidade do serviço. Muitas vezes isso não é o fator principal, mas é o péssimo atendimento. E na prática, o que isso significa? Significa que nesse cenário que eu expliquei, que um prestador está prestando serviço, o cliente está recebendo o serviço, a percepção do cliente é que o serviço que ele está recebendo não está atendendo ele, certo? Ele vai sinalizar isso, porque afinal ele está insatisfeito, ele vai dizer que não está bom, que não está gostando. Ou seja, não existe cliente chato, existe cliente insatisfeito. E o maior erro é que o prestador, quando não presta atenção, ele acha que o cliente é chato e não tenta descobrir o que está fazendo ele ficar insatisfeito, certo? Ele se desconecta com o cliente. E aí, o cliente ele vai procurar outros no mercado, tá? Então, esse é o primeiro conceito. Então, vamos lá. Todas as empresas precisam de suporte. As empresas, elas são atendidas hoje de alguma forma, de alguma maneira, tá? Então, muitas empresas estão sendo atendidas, mas elas não estão felizes.
não estão satisfeitas. E aí, isso aqui existe uma oportunidade de troca. Porque quem trabalha com suporte provavelmente vai ter que começar a avaliar a troca mesmo, a substituição, né? Olha, você contrata um serviço tal e agora você vai contratar a minha empresa. Então, primeiro primeiro esse ponto é que você tem que ter claro na sua cabeça, se você trabalha com suporte. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é a segunda razão pelo qual as pessoas trocam. Por exemplo, imagina que eu compro um carro e aí eu comprei um carrinho qualquer. Eu vou exagerar aqui, tá? Comprei um Fusquinha. E aí começo a andar de Fusquinha e tal. E tô lá, eu nunca tive carro. Eu andava de transporte coletivo, de bicicleta. Vamos dizer, nunca tive carro. E aí eu comprei meu Fusquinha só para eu poder ter carro. E aí eu começo a usar o Fusquinha. Só que depois que eu tô usando o Fusquinha por 6 meses, às vezes começa a me dar algum incômodo, sabe? O carro não acelera tanto. Às vezes eu chego nos lugares e chama muita atenção, certo? Às vezes eu quero chegar num lugar chique e aí eu começo a ficar envergonhado. E aí eu começo a sentir uma necessidade diferente de ter um carro melhor, né? De falar assim, poxa, acho que eu quero trocar meu Fusquinha. Vou trocar para um carro melhor. Para um carro que eu não passe mais por essa situação. Ou seja, que é a situação, sei lá, do carro ser um motor fraco, ou de eu ficar envergonhado porque é um Fusquinha, sabe? Só quando chego em um lugar chique, mas na maioria das vezes eu não fico. Mas isso acontece só poucas vezes, sabe? É uma vez ou outra que eu vou para lugar chique, mas aí nessas situações eu fico. Ou seja, esses problemas, seja pequenos ou não, certo? Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do problema para o seu cliente. Então o seu cliente ele tem esse problema e ele tem uma percepção. Para ele pode ser pequeno, para ele pode ser grande. A gente não julga, mas ele está sentindo aquilo. Então, esses problemas fazem os clientes terem vontade, né, de mudar, de melhorar, tá bom? Então, eu quero que você pegue esses dois conceitos. As empresas, elas trocam, porque elas estão insatisfeitas com o atendimento, e 2, porque o atendimento atual ocasiona alguns problemas e ela tem a intenção de fazer um upgrade, certo? Não necessariamente a empresa lá, o Fusquinha tá ruim, ele me leva para tudo quanto é lugar, tá com manutenção, tá perfeito. Agora, eu não tô mais com vontade de ter o Fusca, agora eu quero ter uma coisa melhor. Sei lá, fala um carro melhor aí, qualquer, tá bom? Então beleza, vamos lá, deixa eu ler aqui. Mas aqui, cadê? Como quantificar? Eu tinha perguntado. Aproveitando, Ronald, fechei mais uma solução de suporte com suas dicas, novamente pelo LinkedIn. Parabéns, Vinícius. O Vinícius ele tinha me escrito que ele pegou uma dica aqui na live e entrou em ação, falou com o cliente na LinkedIn e vendeu. Ele tinha até me escrito isso. E parabéns, ele falou que vendeu a segunda. Tá, e aí, ó, ele falou que ele vende backup, solução de backup. Tá, o Antônio, não precisa de serviço de suporte em contrato, cobrar por máquina ou por um pacote? Ah, tá, entendi. Você quer saber a questão de cobrança. Tá, eu vou te explicar. Alessandro, desculpa o incômodo, mas é que eu tenho visto alguns caras, por exemplo, o Rafael Bernardes, que vende aquilo que não vive. Tá, Alessandra, isso aí depois, cara, eu acho que não é o tema dessa live aqui, cara. Daí fica complicado, tá? Como um gordo emagrecer. Eu quebrei nessa crise e está difícil fechar o contrato com as empresas fechadas. Cara, eu entendo esse seu sentimento, tá bom? Mas fica na live aqui, de repente você pega alguma sacada, alguma dica, e você pode fazer igual o Vinícius, que pegou, implementou e deu certo para ele. No caso, foi uma live que eu falei de Instagram e ele fechou 2 contratos. Ele que tá falando aqui, entendeu? Então você julga pelo que você achar do conteúdo, tá bom? Vamos lá. Tiago, escuta o cara, se fizer sentido, tu pega, se não ignora. Isso aí, Tiago, boa. O Vinícius deu um exemplo de um carro BMW, boa. Ó, o Ronald Perdigão, meu xará, tá aqui na área. O Robson, insatisfação em alguns problemas. Então tá, vamos lá. E aqui tá o pessoal falando, Rafael Bernardes vive sim, tem empresa de cloud e etc. Gente, mas vamos lá, vamos se concentrar aqui, porque senão eu não consigo passar o que importa, né? Que é as estratégias para você captar cliente e fechar contrato para suporte, tá bom? Beleza, gente? Isso aí é para outra discussão, para outra live. Vamos lá. Então, deixa eu seguir aqui.
Então, primeiro eu trouxe aqui por que as empresas trocam, tá? Então, vou recapitular onde que a gente está. Eu trouxe os dois motivos que fazem as empresas quererem trocar e uma razão principal é que toda empresa precisa de suporte e hoje ela já está sendo atendida. Não sendo da melhor forma, às vezes, por exemplo, eu dei um exemplo aqui de uma empresa pequenininha, sabe, que não tem TI, não tem rede, mas quando comprou um notebook, ligou para uma pessoa, para essa pessoa visitar lá e fazer a troca lá do SSD. Então, ela já está sendo atendida. O que é isso? Quando surge um problema, ela sabe por onde resolver. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que estar claro aqui. Que suporte você troca, tá bom? Então, beleza. Então, guarda essa informação que a gente vai juntar ela lá na frente. Segundo ponto é o seguinte. Agora vai do mindset, tá? Do empresário de TI. Ó, na minha opinião, o maior erro de quem tem conhecimento técnico é o seguinte, pensar assim, olha, eu conheço isso, então eu vou vender eu fazendo isso, eu prestando esse serviço. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples e troncho, tá? Por exemplo, eu sou professor de futebol, certo? Eu conheço técnica para bater falta bem, certo? E eu vou vender treinamento só de bater falta, por exemplo. Tá bom? Então, isso daí é ruim, por quê? Porque quando a gente trabalha com suporte, a gente acaba limitando só o escopo de atendimento da nossa solução. E a gente está focando muitas vezes na nossa habilidade e a gente quer que os clientes reconheçam que aquela habilidade, que a nossa habilidade, vai ser útil e importante para ele, certo? E isso daí te atrapalha quando você pensa assim. Porque imagina só, se eu chego pro Romário, por exemplo, e falo assim, Romário, você tem que aprender a bater falta. E ele nem treinava pênalti. Eu vi a entrevista dele lá quando passou a final da Copa do Mundo, e aí ele estava contando que ele foi correr lá para bater pênalti, ele não tinha treinado nenhum dia pênalti. Entendeu? Enfim, você acha que ele quer, por exemplo, um cliente com esse perfil, você acha que ele pagaria? Não pagaria, porque ele não vê valor nisso. Entendeu? Então, quando a gente aqui tem muito conhecimento técnico, eu quero fazer atendimento de usuário com monitoramento, eu quero fazer, sei lá, eu quero fazer qualquer serviço que você preste lá, backup, sabe? Eu quero cuidar de backup. Beleza, isso é o que você quer. Agora, quando você ensina, quando você faz alguma coisa, certo? Você presta um serviço, esse serviço ele gera um resultado, certo? Então, por exemplo, no exemplo de bater falta bem, ensinar a bater falta bem, qual é o resultado? Pode ser virar um jogador mais completo, ou pode ser que, de repente, em um lance, né, você treinou aquilo, um lance de falta, e você consegue, o jogador consegue ir lá e decidir o jogo e fazer o gol, certo? Então vai aumentar as chances dele fazer o gol e o time ganhar. Então isso é o resultado. Você vende o resultado. Então, você não chegaria e venderia, por exemplo, chegaria num campo de futebol e fala, pessoal, olha só, vem todo mundo aqui, deixa eu explicar. Eu sou treinador só de falta, eu ensino a bater falta com efeito. Não. Por quê? Porque muitas pessoas não vão se interessar por isso. Entendeu? Então o que você fala? Qual é o resultado de um jogador que é bom e que sabe bater falta com efeito bem feito? É poder decidir o jogo, né? Com um lance, com uma bola e tal. Então o que eu faria? Reunia todo mundo, as pessoas no campo, falei, pessoal, olha só, eu sou especialista em técnicas para decisivas, tá? Porque às vezes o jogo está empatado, está difícil, e aí com uma técnica você pode decidir o jogo. Ou seja, você fala do resultado, você não diz o como, tá bom? Então, agora trazendo para TI. Muitas vezes com TI, a gente é muito especialista em backup, por exemplo. Isso acontece muito, suporte, né? O cara, ele é bom em backup, sabe todos os problemas que tem em backup, quer fazer em backup em nuvem porque é mais seguro, é mais rápido, é mais confiável, é mais uma porção de coisa. Quer botar Firewall? Firewall também é outra coisa. Não preciso botar Firewall, vamos botar um equipamento que vai fazer isso. Antivírus. Não, todas as máquinas precisam ter antivírus. Isso aqui. Tá, isso é o como, gente. Quando você bota Firewall, quando você bota antivírus, quando você prepara todas as máquinas, quando você deixa isso tudo preparado, o cliente ele passa a ter um resultado. Nesse cenário de Firewall, de antivírus, é segurança. Ele fica seguro, né? Então,
o resultado de um parque de computadores terem antivírus, máquinas e um firewall, sabe, bem configurado e ajustado, o que ele vai trazer? Vai trazer segurança para aquela rede, certo? E aí você pode até desdobrar o que é segurança. Por exemplo, olha, ele vai trazer segurança. E segurança para mim as máquinas não serem invadidas. Uma máquina, se for infectada com vírus, é ser resolvida em 30 minutos, entendeu? Ou você pegar um parque que todo mês tem 3 máquinas infectadas com vírus e fazer um trabalho e pronto. E isso não acontecer. Você vai passar a ter uma máquina com um problema a cada 3 em 3 meses, certo? Então, por exemplo, isso é resultado. É você dizer o antes e o depois. Imagina, pega a pessoa, como é que os nutricionistas fazem, né, quando quer emagrecer uma pessoa? Ela chega, tira uma foto de uma pessoa no estado gordinha, e depois passa a dieta, a pessoa faz lá 2 meses de dieta, depois tira a foto da pessoa do depois. Ela mostra o antes e depois. Isso daí é o contraste. Você tem que trazer contraste. Sabe, olha, tá vendo isso e agora tá assim. Então, você tem que pensar. Agora eu só tô no campo aqui estratégico. Você tem que pensar o seguinte, cara, qual é o contraste, certo? Que depois que um cliente compra a minha solução de suporte, qual é o contraste? Como que ele fica? Como que ele sai dessa relação? Tipo, vamos lá, o cliente comprou, eu executei o serviço, tô lá 3 meses, entreguei o serviço e ele tá feliz. Como que vai estar o ambiente dele? Pensa, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que vender o resultado do seu trabalho, do seu serviço, e não o como. E aí que eu vou voltar. A galera que tem bastante conhecimento técnico, ela tá muito focada no como, porque ela sabe fazer o como. É o exemplo, né? Do cara que é especialista em ensinar a bater falta, fala, cara, eu só quero ensinar a bater falta. Só que se ele faz um trabalho antes, que ele troca esse resultado de eu vou te ensinar a bater falta, que isso é o como, e fala, olha, eu vou te ensinar a decidir o jogo com um lance, é outra coisa. Aí as pessoas querem, né? Então, as pessoas, elas querem o resultado. E se você não sabe medir o resultado do seu trabalho, esse já é o primeiro problema. Porque você não vai conseguir se posicionar no mercado. Aliás, conseguir você vai, né? Você vai se posicionar igual todo mundo está se posicionando. Você vai ser igual a todas as empresas que falam, que montam um pacote, falam backup, serviço, tal. Atendimento a chamados, 10 computadores, isso, 12 computadores. Ou seja, você está só falando como, cara. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu chamo para live aqui, o que eu chamo na live? Eu faço o seguinte, quando eu abro a live, depois você volta aí. Quando eu abro a live, eu falo assim, olha, bem-vindo a mais uma live, às 11 horas da manhã. Nessa live, eu te mostro as estratégias para você fechar mais contratos para sua empresa de TI. Eu falo isso é o resultado. Eu não falo como, não falo. Aí na live você vê o como. Você vê, aí que eu falo de prospecção. Aí eu falo que você tem que melhorar sua comunicação, você tem que abordar o cliente, você tem que fazer anúncios, na sua reunião tem que ler a mente do cliente, fazer proposta. Aí na live eu falo como, entendeu? Mas na chamada, no resultado, eu digo qual é o resultado. Pega isso, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto para você começar a trabalhar. Porque se você não entende esse conceito, daí para frente, sabe, é só ladeira abaixo, meu amigo. É só ladeira abaixo, porque aí você vai seguir uma linha que é uma linha ruim, que é a linha do como, tá bom? Então, primeiro, tangibiliza o resultado, tá? Vamos ler aqui. Caramba, veio comentário pra caramba aqui, hein? Tá, eu tô tentando fazer com interação. Vocês estão gostando com essas interações, gente? Tá, quem vive... Isso tá aqui. Tá. Aí o Alessandro falou assim, Ronald, como quebrar a objeção do cliente quando ele diz, já tenho quem faz? O cliente bloqueia todas as chances de você oferecer o serviço. Perfeito. Beleza, ótimo. Então, para a gente chegar nisso, primeiro ponto é entender esse conceito do como, do resultado que você faz. Vou falar disso agora. Existem muitos técnicos bons. O Ronald é um exemplo disso, mas no mundo de hoje não adianta ser só técnico. Não, para empreender tem que saber vender. Exatamente, Thay. O Thiago falou assim, ontem ele falou sobre venda de projetos, achei bem incoerente, traduziu muito o cenário da minha empresa e hoje deu um overview sobre como melhorar as vendas. Valeu, Thiago, obrigado. Então tá, vamos lá. Como quebrar a objeção do cliente que ele já tem?
que seria o próximo passo. Mas só que antes de eu chegar nesse passo, tem que falar como encontra o cliente, né? Então vamos lá, gente. A gente vai chegar. Vamos lá. Então, primeiro, você tem que então saber mensurar qual é o resultado que o seu serviço gera para o cliente. Tá com isso mensurado? Tá claro isso para você? Beleza. Agora você tem que encontrar clientes que querem esse tipo de resultado. Olha como é que é diferente, né? Ó, se eu entro em contato com um cliente e falo para o cliente o seguinte, falo, olha, oi cliente, tudo bem? Eu sou o Ronald, certo? Tenho uma empresa de suporte e quero fazer uma visita para você. E o cliente fala, tá bom, Ronald, vem aqui, vamos fazer sim essa reunião, vem aqui. E aí eu faço a reunião com ele, certo? Nessa comunicação, nessa prospecção que eu fiz com esse cliente, ele me aceitou para uma reunião. Nesse cenário específico, o que você acha? Ele é um cliente frio, ele é um cliente quente, ou ele é um cliente indeterminado? Do tipo, eu vou lá para a reunião e vou ver. Na hora que eu chego na reunião, eu vou ver se ele precisa ou não. Se ele já tem atendimento ou se ele não é atendido. Se alguém já presta esse serviço para ele, se não presta. Certo? Então vamos lá. Então, eu boto aqui que ele é um cliente que eu não sei ainda, mas eu consegui a visita. Agora, se eu entro em contato com um cliente, e aí eu viro para o cliente e falo assim, oi cliente, tudo bem? Eu sou o Ronald. Olha, a minha empresa é especializada em deixar... A minha empresa é uma empresa de suporte e a gente é especialista em resolver qualquer problema com segurança da informação e fazer com que as suas máquinas não corram mais risco, tá? De invasão ou de parar por conta de problemas de segurança. E o cliente ele vira e fala assim, Ronald, poxa, que bom, porque isso realmente tem acontecido aqui. Vamos marcar uma reunião. Ou seja, então depois que eu falo desse resultado, o cliente eu vou marcar a reunião. Só que, o que acontece? Eu tô indo para essa reunião sabendo que o cliente ele não tem aquele resultado que eu falei pelo telefone. Ele não tem. O cliente ele não sabe o que eu vendo. Ele não sabe se eu vendo Fortinet, se eu vendo Symantec, se eu vendo Trend, se eu vendo, sabe, Firewall lá da Checkpoint. Cara, ele não sabe. Tá bom? Então, ele sabe o seguinte, que eu sou especialista em gerar o resultado que deixar a empresa dele segura. E não ter mais parada por questões de vírus ou de segurança, tá bom? E aí eu marco a reunião. Quando eu marco a reunião, esse contato que eu fiz, ele é um lead e esse é um lead quente. Por quê? Porque ele sabe que eu gero um tipo de solução e ele tem aquele problema, tá bom? Então, para você marcar as reuniões, você tem que primeiro saber tangibilizar qual resultado você gera e quando você começa a comunicar isso, você começa a filtrar as pessoas que você vai falar. Por quê? Porque a pessoa que topar fazer uma reunião com você, ela é uma pessoa que quer aquilo para ela. Sabe? Ela é uma pessoa que quer aquele tipo de resultado para a empresa dela. Então, por exemplo, o mesmo exemplo do futebol, tá? Chego lá na beira do campo e falo assim, pessoal, aqui de vocês, quem quer uma técnica para decidir o jogo em apenas um lance? Certo? Vai ter gente que não vai querer. O goleiro, por exemplo, fala, não, isso não é pra mim. Certo? Vai ter um atacante que fala, não, cara, também não gosto. Mas vai ter meio campo, vai ter uma galera ali que vai chegar e vai falar, não, eu quero saber como é que é. Eu falo, então tá bom, gente, vamos lá. Então vamos pra ali que eu vou apresentar pra vocês o que é. E aí eu vou lá pra falar desse projeto. Mas, ou seja, eu já filtrei. Então quem quer esse tipo de resultado, aí eu vou ter uma conversa de vendas com essa pessoa. Aí eu engato essa conversa. Entendeu? Então, eu já faço um filtro logo de cara. E aí, agora vamos voltar aqui para o início da live. O que eu falei no início da live? As pessoas, elas trocam suporte, primeiro, por mau atendimento, certo? E segundo, por necessidade de upgrade, de melhorar. Às vezes de ter um atendimento mais rápido, de ter uma qualidade melhor. Às vezes, o prestador de suporte atual, ele é muito bom. Ele é ótimo. Cara, eu adoro o rapaz, eu adoro o Joãozinho, cara. Ele já tá me atendendo aqui há 2 anos. Só que, cara, quando tem problema no servidor Linux, aí eu sinto que o Joãozinho bate cabeça, cara. Esse é o problema. Ele é ótimo para atender os usuários, Windows e tal. Isso ele domina bem, Office. Mas, cara, quando tem um problema mais complexo, ele bate cabeça, sabe? E eu tô precisando de algo mais profissional, porque da última vez, eu tô aqui na posição do cliente, tá?
Então, da última vez, a gente ficou quase 2 dias sem funcionar lá o sistema tal, sabe? E eu senti que o pessoal estava muito perdido. E isso não é a primeira vez que acontece. Ou seja, isso é uma insatisfação. Ele quer melhorar, sabe? Ele pode adorar o João, o atendimento do João, certo? Mas ele quer ir para o próximo passo. Ele quer ter um serviço mais especializado, tá? E isso, gente, acontece. É isso que acontece na prática. Os clientes, eles têm essa necessidade. Só que aí, beleza. Aí quando chega lá, né? Aí vai lá a outra empresa, né? Que não sabe se posicionar, mas que ela já presta um serviço melhor, tem uma qualidade melhor, tem um conhecimento técnico melhor. Ela visita o cliente e ela chega lá no cliente e fala assim, cliente, ó, é o seguinte, não, então, nós somos empresa de suporte. A gente faz, sabe o quê? A gente faz esse atendimento aí, a gente é especialista em Linux também, em servidores Windows, e começa a falar de tudo que ela faz. Quando ela começa a fazer isso, a agir assim, o que acontece? O cliente que está do outro lado, ele começa a comparar. E ele fala, olha, eu estou ouvindo aqui o que esse cara está falando, certo? E ele vai começar a comparar com todo o conhecimento, todas as experiências que ele já passou na vida dele. Então ele vai começar a comparar com o Joãozinho, que é quem já atende ele, certo? E ele vai começar a pensar, pô, será que isso daí vai ser bom para mim ou não? E ele fica pensando. E aqui, né, o consultor da nova empresa que está vendendo está falando, o cliente está ouvindo e ele está pensando, pô, será que isso é bom? Será que isso não é? Será que vale a pena? Será que não vale? Ou seja, olha como é que é essa relação aqui. Depois de terminar essa conversa, o consultor ele vai embora e o cliente ele vai conversar com outras empresas. O cliente ele está cheio de informação na cabeça. E o cliente que vai julgar, sabe, se ele quer aquilo, se ele não quer. E aí, o maior problema disso é que, no final das contas, é sempre o cliente que está julgando. Sempre. Mas o maior problema disso é que o consultor, depois de falar um monte, ele sai e ele não tem controle nenhum sobre o que o cliente está pensando, sobre quais são as avaliações que o cliente está fazendo sobre a empresa dele, sobre o serviço, sabe? Ele falou um monte e aí ele sai daquela reunião com a sensação de, cara, consegui explicar. Cara, eu acho que ele entendeu. Entendeu? E o cliente, ele tá lá. Ele ouviu e depois ele vai ouvir outras empresas. E eu não quero que o consultor, ele saia na incerteza. Então, todas as interações e as reuniões com o cliente, o consultor, ele precisa ter certeza. Sabe? Ter certeza do que aconteceu. Ele não pode deixar que a sorte, tipo assim, dei sorte de achar um cliente que ele entende tudo que eu falo aqui, ele entende mesmo que é importante, é a sorte. Ou pode acontecer de você falar e o cliente não perceber. Isso é lidar com a sorte. E aí, foi a pergunta aqui que eu tinha recebido atrás, ó. Como convencer o cliente... Cadê? Era o seguinte. Como convencer o cliente que diz, já tenho quem faz. Então, o que acontece? Se o cliente ele fala que ele já tem quem faz, basicamente, o que você convence assim, ó. Você chega para o cliente e ao invés de você apresentar a sua solução e dizer tudo que você faz, certo? E não deixar o cliente ele ouvir o que você faz e comparar com as experiências que ele tem ou com quem já atende ele, você inverte o jogo. Você chega para o cliente e fala assim, cliente, é o seguinte, eu te falei que eu sou especialista em suporte, né? Em atendimento de suporte e de segurança, certo? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui simples. Deixa eu te fazer uma pergunta para eu te conhecer. Pergunta simples. Sua telefonia, ela funciona perfeitamente? E o cliente vai dizer sim ou não. E aí você vai para todos os itens de suporte para você conduzir o cliente para que ele conte da empresa dele, da arquitetura dele, do ambiente dele, certo? O que você quer por detrás? Você quer saber quais problemas que ele tem. E quando você descobre qual é o problema, o que esse problema impacta para ele. E como que você descobre isso? Fazendo perguntas, certo? Sobre o ambiente dele. E se você não sabe que perguntas você faz, faça perguntas de melhores práticas. Por exemplo, a sua telefonia funciona bem? Isso é uma pergunta, não é de melhor prática, né? Não é. Então, a sua telefonia funciona bem? E aí o cliente fala assim, funciona. Beleza. Ele disse que funciona. E aí, o que é uma melhor prática na telefonia? Vamos dizer num conceito de VoIP. A melhor prática é instalar um sistema VoIP, né, que é mais barato,
fazer um contrato com uma operadora VoIP, certo? Para poder fazer para receber, para entrada e saída de ligação, e instalar uma aplicação dentro do notebook dos usuários. Para quê? Para que quando o usuário abra o notebook, ele tem um telefone dele lá. Então, se o usuário está trabalhando dentro da empresa ou de casa, o telefone dele está aonde ele estiver. O ramal está com ele, está dentro do notebook dele, do dispositivo dele, tá? Beleza? Ou pode ser celular, enfim. Mas o ramal está com a pessoa. Isso é a melhor prática, tá bom? Então, vamos voltar agora para o cenário. Cliente, a sua telefonia funciona bem? Cliente, funciona. Funciona muito bem. E aí eu jogo uma pergunta de melhores práticas. Eu falo, cara, que legal. E quando os funcionários estão trabalhando de casa, eles usam a telefonia? Ou seja, o que eu estou fazendo por detrás? Eu estou falando o seguinte, olha, eu quero entender, basicamente, quando você joga essa pergunta, você está entendendo qual é o nível de maturidade da TI desse cliente. Às vezes ele fala que funciona bem, mas ele não tem esse recurso ainda. Então é uma TI que está baixa, né? Não está tão madura, não está tão tecnologicamente avançada, certo? E aí eu faria essa pergunta. Então isso é uma melhor prática. E aí o cliente fala, não, cara, aqui não, aqui é só o ramal mesmo. Aí eu falo, entendi. E eu falo assim, olha, e o seu contrato são com as operadoras ou você já tem VoIP? Isso é uma segunda melhor prática, né? E aí ele pode falar, não, o meu contrato é direto com a operadora, certo? Eles botaram eles botaram um modem aqui dentro e aí a gente tem 8 linhas, por exemplo. Aí eu falo, entendi. E aí, cara, beleza. Então, eu entendi agora, eu conduzi perguntas, certo? Para entender como que está o ambiente do cliente. Mas aí eu preciso saber dos problemas. Então, se o cliente ele tem um problema, eu preciso descobrir agora. Ou seja, porque se ele está com esse cenário, que não é tão maduro, né, tecnologicamente, mas se ele não acha que aquilo é um problema para ele, eu partiria para a próxima solução. Porque se não é um problema para ele, fica mais difícil vender, né? Ele não vai querer trocar, ele não vai querer botar dinheiro. Agora, se eu viro para ele e pergunto, poxa, entendi, mas olha, você sabia que com uma tecnologia VoIP você consegue ter mais barato, custo, né, da chamada mais barata, e você também consegue ter com que todos os funcionários tenham o telefone nos seus notebooks? Você sabia disso? Isso daí seria interessante? E o cliente vai falar assim, pode ser. E aí eu viro e pergunto, tá, mas as pessoas que usam ramal, o que elas usam hoje? E aí o cliente ele vai me contar, não, olha, quem usa ramal é a secretária, quem usa é fulana tal. E aí eu ia entrar no aspecto de, cara, essas pessoas que usam ramal, para que elas usam? Por que elas usam? Entendeu? E aí eu quero entender, porque ele pode simplesmente contar que eu quero entender primeiro por que o telefone é importante para ele, pela perspectiva dele, não pela minha, mas pela perspectiva dele. E quando eu entendo isso, ele pode chegar e simplesmente me contar alguma coisa do tipo, olha, realmente, agora quem usa muito telefone é a secretária da dona. Ela não pode ficar sem telefone. Eu falo, é mesmo? Mas me conta, como é que é isso? Aí ela fala, porque a dona recebe várias ligações, ela filtra e tal, e é importante toda hora, é por telefone que ela trata com os fornecedores e tal. E aí eu falaria, poxa, tá, mas enfim, então se a secretária ela estiver trabalhando de casa ou estiver trabalhando de fora, não seria interessante para você ter esse ramal no computador dela? E aí o cliente ele pode dizer que sim ou pode dizer que não. Mas eu não estou preocupado aqui com a resposta do que o cliente vai te fazer. Vai te dar, né? Eu estou preocupado com a sua habilidade. Desculpa, caiu aqui. Vamos lá. Então Opa, perdão, desculpa aí. Agora vamos lá, vamos seguir. Então, eu estou preocupado com a sua habilidade de conduzir essa reunião com perguntas. Certo? Porque você vai se comportar assim. O seu objetivo é saber o seguinte, olha, essa aqui são as melhores práticas de backup. Certo? Então, por exemplo, olha, a sua empresa, ela faz backup, e o cliente fala, faz. Faz backup todo dia? E o cliente fala, faz. E aí você vai perguntando situações de melhores práticas. Tá, e quando você faz o backup, armazena para onde? Certo? Já teve incidentes de backup? Já teve problemas?
já teve... por exemplo, quando você salva esse backup aqui, dentro do seu escritório, certo? Você tem medo de ter um risco, assim, de parar todo o escritório e tal, e de ter que recuperar o backup? Ou seja, quando você conduz fazendo perguntas, o cliente que está do outro lado, ele vai começar a soltar como que ele está vivenciando aquela experiência lá para ele, certo? E ele vai dizer se algum item ali da experiência é ruim para ele e se isso impacta ele de alguma forma. E se impactar, você tem que entender como que impacta isso e quais são as implicações desse impacto para o cliente. Entendeu? Então, é assim que você descobre quais são as oportunidades. E você descobre quais são os problemas que o cliente tem e você se posiciona para resolver aquele problema que ele tem. Tá? Então, primeiro ponto, vamos lá, recapitular. Primeiro ponto, você tem que tangibilizar qual é o resultado que a sua empresa de suporte gera, seja em backup, seja em nuvens, seja em servidor. Você tangibiliza isso e aí você vai prospectar isso, tá? Os clientes que te receberem para uma reunião, ao invés de você sentar lá e abrir o PowerPoint e apresentar a sua empresa e a sua solução, você vai conduzir com perguntas. Porque muitas vezes, se você prospectou, né? Você fala, olha, sou uma empresa especializada em segurança da informação. Se você está sentindo que está inseguro, corre risco aí na sua TI, ou se você sente que... ou se já aconteceram alguns problemas e demoraram muito para poder resolver, a gente pode conversar sobre isso. E o cliente ele aceita conversar sobre isso, cara, você tem uma pista ali, que ou ele já teve problema, ou ele está se sentindo inseguro. E agora, na reunião, ao invés de você chegar e abrir o seu portfólio e começar a apresentar todas as soluções que você tem, de firewall, antivírus, e todas as soluções de segurança que você tem, ao invés de fazer isso, você vai fazer perguntas, para você entender o que implica para o seu cliente, certo? E aí, você tem que entender quais são os problemas que ele tem pela perspectiva dele. E é assim que você consegue, primeiro, identificar qual é o motivador que o cliente tem para ele poder fazer uma troca de suporte ou para ele poder contratar um outro serviço de suporte. Porque ele tem um problema, ele tem uma necessidade. Às vezes a empresa que está atendendo ele não está resolvendo ou não tem a expertise, certo? E aí a gente vai conectar isso com o início da live. Lembra que eu falei que quem tem conhecimento técnico, muitas vezes ele quer vender aquilo que ele sabe? Então, o que você tem que fazer aqui é ouvir o cliente e vender a solução para o cliente. Entendeu? E você tem que compor essa solução. O foco não é em você, no seu conhecimento. O foco é, cara, qual é o problema que o cliente tem? Imagina lá que eu faço uma reunião, o cliente ele fala lá de backup e fala, olha, Ronald, é o seguinte, aqui na minha empresa já aconteceu mesmo de ter que restaurar o backup e o pessoal não conseguia restaurar. A gente perdeu todas as informações. E aí eu viro e falo assim, nossa, e aí? E quando você perdeu todas as informações, como é que foi? E aí o cliente vai dizer qual foi o impacto lá pra ele. Ah, foi muito ruim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu falo, cara, mas como vocês se viraram? E aí ele vai falar, a gente fez isso, fez aquilo. Eu vou entender o impacto. E eu falo, isso já aconteceu mais de uma vez? Ele fala, é a segunda vez que aconteceu. E aí eu falo, tá bom, cara, e você tá inseguro de acontecer de novo? Ele fala, olha, Ronald, é o seguinte, a diretoria tá com medo, porque se acontecer de novo, eles já deram o ultimato lá, falou que vai mandar todo mundo embora e tal. Ou seja, qual é o norte dessa oportunidade, né, de venda? É o seguinte, a minha proposta nesse caso seria, olha, dentro da proposta comercial mesmo, o título, eu ia botar assim, ó, solução para deixar o backup funcionando em qualquer tipo de situação. Por exemplo, tá bom? É que eu tô na live aqui, não saiu um título uau, mas dá para você escrever, eu quero que você pegue a linha, entendeu? Do tipo, olha, proposta para deixar o backup funcionando em qualquer hipótese e em qualquer situação. Beleza, isso é o resultado, né? Que é o resultado que o cara quer, que ele te contou. Entendeu? Então é o projeto para deixar o backup funcionando em qualquer hipótese e em qualquer situação, por exemplo. E aí, isso está alinhado com o que o cliente quer. Como você entrega isso, aí é com o seu conhecimento técnico. Aí você instala a ferramenta, faz replicação em nuvem, aí você faz tudo, entrega lá tudo que tecnicamente vai garantir isso. Mas esse é o resultado, tá bom? Vamos lá, deixa eu ler aqui algumas perguntas. Ó, o Ronald falou certíssimo.
mapear as dores, o Jason, mapear as dores para propor uma solução. Exato, cara. Exato, porque se você não sabe qual é a dor, que solução você vai propor? Certo? Então você tem que mapear quais são essas dores para você propor a solução para o problema. E quando você entende isso, o que você faz? Você primeiro pensa, cara, qual é o problema que o cliente tem e como que eu vou compor tecnicamente ferramentas, serviços, soluções para poder resolver aquele problema que ele tem. Você inverte o jogo, né? Não é o cliente que tem que entender qual é o seu portfólio, qual é o seu pacote de serviços, que você atende 10 máquinas, 15, 20. Ó, meus planos são 10 máquinas, custa R$1.000, 15 máquinas, 1.200, 20 máquinas, 1.500. Eu não gosto disso. Porque o cliente está nem aí, cara. O cliente ele só quer as máquinas dele funcionando. E aí, quando você entende isso, você consegue cobrar tickets mais altos. Tá? Deixa eu te contar uma história do Alessandro. Ele estava aqui na live, não sei se ele ainda tá. Mas o Alessandro, ele fez um trabalho, ele me contratou para fazer um trabalho de acompanhamento e ele era executivo, ele era diretor de uma empresa e ele saiu dessa empresa, né? E ele queria abrir a sua própria empresa. Sozinho, nunca tinha vendido nada e ele começou, né? E ele não sabia por onde começar. Só que o que acontece? Ele se associou. Não é você não, Alessandro. É outro Alessandro. É um que eu tô te conhecendo hoje. É um que eu já conheço, já que eu já fiz acompanhamento com ele. É outro Alessandro. Mas vamos lá. Aí o Alessandro, o que ele fez? Ele era diretor de TI, saiu e ele quis abrir a sua empresa. Só que ele nunca tinha vendido uma bala. Aí, é ele aqui, ó. É o Peu Alê. Não é, Alê? Só que ele mesmo tinha falado. Ele falou, Ronald, eu nunca tinha vendido uma bala. E aí, cara, o que aconteceu? Ele chegou, e aí conversando comigo, ele falou, poxa, Ronald, ó, é o seguinte, tem uma empresa em uma outra cidade, em Curitiba. Essa empresa, ela já vende lá, o cara já tem anos lá, né? De mercado e tal. Às vezes ele atende São Paulo também. E eu tô pensando em abrir essa empresa aqui em São Paulo. Fazer uma sociedade. Tô com essa proposta aí. Certo? Mas para isso, eu preciso vender, né? Eu preciso abrir aqui e fechar clientes e tal. Eu falei, poxa, legal. Agora, deixa eu trazer aqui um parêntese. Olha só como o pensamento está correto. Primeiro, se você é empresário, a sua obrigação é focar em fazer a sua empresa fechar contratos. Você precisa ter mais contratos. A tarefa do empresário, do empreendedor, é fazer a empresa aumentar o número de contratos. Não é fazer a empresa atender bem tecnicamente. Isso daí é obrigação, certo? Mas se o empreendedor ele está focado na parte técnica, desculpa, ele não está empreendendo. Ele está simplesmente ou se dando um emprego, né? Ele abriu um CNPJ para poder fazer a parte técnica para algum cliente que queira pagar ele, certo? Ou ele está fazendo isso, ou ele, de repente, tem vários clientes, como ele está fazendo a parte técnica, ele é um técnico muito caro da sua própria empresa. Ou um ou outro. Tá? Então, essa é a mentalidade errada. A mentalidade certa foi o que o Alessandro fez. Qual foi? Ele, então, se associou com uma empresa que já tinham técnicos que eram em outra cidade, técnicos muito bons, e o que ele focou? Ele focou em fechar contrato. A partir do momento que ele fechava um contrato, o cliente, né, tinha uma promessa ali, tinha uma promessa, né, um fechamento de um contrato é uma promessa. De um lado é uma promessa da execução do serviço e de outro lado é a promessa pelo cliente de receber aquilo, né, de pagar ele e de receber aquilo que tá esperado, certo? Então o que ele fez? Fechou o contrato, com o dinheiro, né, do contrato, ele botou o time que já tinha, já de outra cidade, para poder executar. Perfeito. Essa que tem que ser a mentalidade do empresário. Eu vejo que muitas pessoas querem começar com empresa de suporte e tal, porque são bons em suporte, mas o que eu aconselho é que você pegue a sua empresa e você, primeiro, foque em fechar seus primeiros contratos e delegue a parte técnica para alguém. É isso que você precisa fazer. Você tem que delegar a parte técnica. Por quê? Porque você, como empresário, sabe, a sua tarefa principal é estar buscando para fechar novos contratos. Entendeu? E foi isso que aconteceu com o Alessandro. E ele
contou lá um depoimento e tal. E hoje, Alessandra, a sua empresa já está com quantos funcionários? Em São Paulo. Escreve aí. Da última vez que eu vi, tinha crescido pra caramba. Eu visitei ele lá e tal. Mas enfim, escreve com quantos funcionários você tá. Porque o que acontece? Se você pega e você concentra a sua energia em fechar mais contratos, certo? E tá botando, obviamente, né, confia com alguém que a parte técnica está sendo bem endereçada, que está sendo bem entregue, cara, a sua energia é fechar mais contratos. É isso que faz a sua empresa crescer. Entendeu? E aí o Alessandro botou, ó, Ronald foi fundamental para nossa empresa. Tá, mas eu quero saber quantos funcionários você já tem, sabe? Não sei se você pode compartilhar aqui, se você tá afim, né, de compartilhar qual é o tamanho da sua empresa hoje. Ó, estamos com 5 analistas e 5 comerciais. Cara, imagina uma empresa com 10 pessoas. Não sei se ele vai querer dizer quanto ele tá faturando, mas imagina, começou do zero, cara, e uma pessoa que nunca tinha vendido nada. Fala aí, Alessandro, né? Você nunca tinha vendido nada, simplesmente estava começando. E o que acontece? Por que ele teve esse resultado? Você sabe por quê? Porque simplesmente ele entendeu que para vender, você primeiro tem que ouvir o cliente, saber quais são os problemas que o cliente tem e vender a solução para o problema. Certo? Não importa a sua habilidade anterior, cara, não importa se você se você é muito técnico ou se você não é tão técnico, sabe? Ó, deixa eu ler aqui. O faturamento é off por enquanto. Não tínhamos nenhuma receita em maio de 2018 na operação de São Paulo. Você começou do zero. Mas enfim. E aí, gente, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o seu foco e a sua concentração deve estar em fechar novos contratos, tá? E mesmo que se você pense que você é muito técnico e que você é uma pessoa de exatas, eu também sou. Então, o que você pode fazer segue esse método aqui, que ele funciona muito bem. Porque quando você pensa nas suas perguntas de melhores práticas, certo? E você anota isso no caderno. Cara, eu vendo suporte. Suporte tem o quê? Tem segurança. Bota lá as perguntas de melhores práticas de segurança. Escreve. Suporte tem servidores. Melhores práticas de servidores. Certo? Suporte tem atendimento ao usuário. Melhores práticas de atendimento ao usuário. Quando você fizer uma reunião com o cliente, você vai chegar para o cliente e vai perguntar. Olha, o cliente, vem cá, na sua empresa, vocês estão fazendo assim? E aí cita uma melhor prática. Entendeu? Só que nessa reunião é muito importante você saber que você não tem que educar nem ensinar o cliente. Você tem que ouvir. O seu papel é ouvir. Educar você vai fazer em outro momento, lá na frente, em outra reunião. Mas nessa primeira, não. Então, por exemplo, o cliente ele pode chegar e pode falar alguma coisa. Não, olha só, eu faço backup pro próprio disco. Você sabe que isso daí, você fala, nossa, o cara tá correndo um risco, né? O que seria educar? O errado seria o seguinte, o cliente fala, eu faço backup pro próprio disco. E você fala, nossa, não pode, olha só, você tá correndo um risco, porque se acontecer de parar, não sei o quê. E o cliente ouvindo, se acontecer de parar, não sei o quê, e pode dar problema, e se o servidor queimar, você perde tudo, todas as informações. Cara, quanto seria prejuízo se você perder essas informações? Que Ou seja, não é para você fazer isso. Por quê? Porque se você faz isso, você dá uma série de argumentos, o cliente está só ouvindo. E quando você termina de falar, você fala, tá bom? O cliente fala, tá bom. E aí, você vai embora e o cliente vai embora, você não sabe o que o cliente está pensando. Por quê? Pode acontecer do cliente ele pensar o seguinte, cara, eu estou nessa empresa aqui há 12 anos e nunca aconteceu do servidor queimar. Não vai ser hoje, eu já sei disso há muito tempo que esse cara está falando. Isso não acontece aqui. Pode ser que ele pense isso, né? E você falou um monte aqui em vão. Você está falando para uma pessoa que não acredita naquilo. Entendeu? Então, eu não estou entrando no julgamento se é certo ou se é errado, mas ser humano é assim. O que eu estou entrando é na interação com pessoas. Então, o que seria a maneira correta? Seria, você faz backup do próprio disco? Faço sim. Aí você fala, nossa, entendi. E se por acaso esse disco queimar? O que aconteceria? E aí o cliente vai falar, olha, nunca aconteceu aqui. Aí eu falaria, é mesmo? Você já está há quanto tempo? E ele vai falar, 12 anos. Por quê? Quando eu estou entrando nessa linha, certo? De aceitar o que ele está falando, por detrás, eu estou fazendo um passo muito importante, que é ler a mente do cliente e entender como que ele pensa.
Porque o meu primeiro objetivo, nessa primeira interação com ele, é entender qual é o modus operandi da mente dele. Quais são, sabe, as crenças que ele tem. Porque se eu começo a dizer o que eu acho certo, o que é o certo, o que é errado, querer educar aqui, eu não sei, eu perco a oportunidade de saber como ele pensa. Agora, é muito mais inteligente eu fazer perguntas e entender como esse cara pensa. Não falar nada. Não falar nada, entender. Depois que eu entendo como esse cara pensa, aí sim, lá na frente eu posso fazer uma apresentação da minha solução e aí eu vou explicar característica e benefício dos meus serviços. E aí, cada benefício eu tenho que estar alinhado com aquilo que a pessoa pensa e com aquilo que ela quer. Certo? Então, basicamente, nesse exemplo de backup, eu falo assim, cliente, olha só, você faz pro próprio disco? Faça sim. Você fala, nossa, e se queimar o disco, o que acontece? Ele fala, perde tudo. Mas você tem medo que isso aconteça? Ele fala, não tenho. Por quê? Porque eu já estou há 12 anos aqui na empresa e isso nunca aconteceu. Aí eu falaria, poxa, entendi, mas você sabe que em TI isso pode acontecer, né? Ou você acha que não? Ele fala, não, eu acho até que pode acontecer. E se acontecesse, isso seria um problema muito grave? Que impactos que isso teria? Aí, ele fala assim, olha, Ronald, eu não sei. Vamos dizer, tá? Uma linha de conversa aqui fictícia, com um cliente muito cru. Olha, Ronald, eu não sei. Aí eu falava assim, tá, mas o que você acha? Você tá vendo que começa, sempre é assim, cara. No início da conversa, a pessoa tem um pouco mais de resistência. Deixa a pessoa falando por 15 minutos, daqui a pouco ela solta tudo. Tá? Quem fala muito, né, ele nem percebe que o tempo está passando, vai embora. A conversa vai embora, o tempo vai embora. Certo? Então, seu objetivo é estimular que essa pessoa fale. E aí ela fala assim, não sei. E aí você fala, poxa, então, mas o que você acha que poderia acontecer? Ele fala, olha, Ronald, eu não sei. Deixa eu pensar, o sistema aqui seria crítico por causa disso, tal. E como é que sua chefe iria lidar com isso e tal? Entendeu? Eu ia muito por essa linha. E aí eu ia ver se ele julga isso ser um risco ou se esse risco ele não tá nem aí. Às vezes é um sistema de homologação que ninguém mais usa, ele já tá doido mesmo para desligar o servidor. Ele fala, olha, eu quero mesmo é que dê problema. Você passa pro próximo, cara. Você não vai insistir. Ou seja, eu nem gastei energia com saliva tentando convencer ele. Pode ser que ele vire e fale, Ronald, é o seguinte, olha, esse sistema já tá aqui há 12 anos, cara. Eu tô doido para desligar o servidor, mas a área lá não deixa, cara. Pô, eu não aguento mais. Ou seja, ele não importa isso. Ou pode ser que ele vire e fale assim, realmente, cara, esse sistema é crítico. Cara, se parar, eu acho que eu até perderia o emprego. Aí eu falo, entendi, tá bom. Ou seja, eu escuto o que esse problema impacta para essa pessoa aqui, certo? E eu não julgo. Eu não chego, não falo para ela assim, realmente, você tá correndo risco, nem nada. Eu só escuto. Eu vou fazer isso lá na frente. Aí lá na frente eu vou dar o tiro de misericórdia, que é fazer a apresentação, e aí eu apresento a minha solução, por exemplo, só para concluir então. E aí eu entenderia isso. Ronald, eu perco meu emprego se isso acontecer. Eu falo, não, tudo bem, beleza. Continuo conversando com a pessoa, deixo ela contar como que ela pensa, o ambiente dela. E aí eu falo, olha, entendi, agora vamos marcar a apresentação aqui, vou te apresentar como que vai funcionar aqui, como que funciona o meu serviço. E aí na hora que eu aprendo, na hora que eu apresento, eu falo, olha, tá vendo? Meu serviço funciona o seguinte. Primeira coisa, eu boto monitoração em todas as máquinas. Eu também atualizo aqui um sistema de backup. Quando esse sistema de backup estiver rodando, vai acontecer de que esse sistema ele vai sincronizar direto com a nuvem. Isso é característica, né? Sincronizar direto com a nuvem é funcionalidade, é característica técnica. Benefício. E com isso, você vai ter todo o backup restaurado lá. E sabe aquele sistema lá que você me contou que tinha problema assim, assado, e que se parasse, isso agora você zera o risco. Não existe mais risco de parar. Porque se parar, tá na nuvem e eu recupero em 2 horas. Ou seja, você fala algo que a pessoa queira, tá bom? Beleza. Vamos lá. Cara, tá faltando 40 segundos, vou ler aqui. Ó, o Alessandro falou, a mentoria do Ronald era para ter durado 2 meses e já me auxilia a cada 2 anos. Há 2 anos, melhor investimento que fizemos foi com essa mentoria. Ele me disse, se você seguir o que eu estou falando e não tiver resultado, eu devolvo o seu investimento. Falei mesmo. Acho que eu estou devendo muito para ele. Não, tamo junto, Alessandro. Todo o mérito é seu. Um dia eu vou contar aqui a analogia do futebol, do campo de futebol, mas agora não dá, tá acabando a live. Gente, é isso, tá? Eu espero ter trazido insights aí para você. Quem ajudou, bota um joinha aqui.